Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Eu quero fazer a leitura de 2 versículos. Vamos ler então. Diz assim a palavra: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Olhe para mim. Eu entendi que uma das peças da armadura de Deus é a palavra que você vai ouvir hoje. Então, ela tem uma missão. Deus tem um objetivo com ela. E o objetivo de Deus é que você possa resistir estes males no dia mau, no dia ruim. Que são exatamente esses dias e estas situações que nós passamos. Mas tem um detalhe aqui, diz: e havendo feito tudo, quer dizer, nós não podemos fazer pela metade ou fazer só um pouco. Nós temos que fazer tudo aquilo que devemos fazer. Aí sim, a palavra de Deus diz: havendo feito tudo, ficar firmes. Eu espero que você assimile tudo e fique firme. Amém? Eu tenho certeza absoluta que Deus, quando separou este capítulo 6 de Efésios, e em particular estes 2 versos, o 12 e o 13, Ele queria o melhor para nós. A sua intenção foi revelar a todos este embate, esta colisão interior de vida e morte entre o que nós somos e o que nós gostaríamos de ser. Nesse momento eu vou pedir a você de casa e vocês que estão aqui, eu queria pedir a você que pare um pouco tudo aí e pensa naquilo que você é, naquilo que você tem e naquilo que você gostaria de ser e gostaria de ter. Então pense um pouco aí. Pensou? Eu quero dizer a você o seguinte: existe uma guerra aberta, travada entre o que você é e o que você gostaria de ser. Eu vou repetir. Deus, na sua melhor intenção, não quer que você sofra, e para isto, Ele está revelando o que é que existe por trás, escondido, nos cantinhos, para que você receba a sua bênção. Olhem para mim, este confronto, ele não é visto com estes olhos e nem tocados com estas mãos. O verso 12 afirma que esta luta, ela ultrapassa leis naturais e superam os nossos 5 sentidos. Contudo, vamos manter a serenidade, porque com Cristo nós reinamos. Efésios 2:6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, olhe para cá. Vamos manter a nossa serenidade, seja qual for a situação, porque com Cristo nós reinamos. Vem cá. Esta guerra, ela se dá nas regiões celestiais dentro de nós, num lugar espiritual dentro do nosso espírito, que é o lugar de nossas decisões. Muitas são as pessoas
que desconhecem este campo de batalhas. E o que acaba acontecendo? Sucumbem diante dele. E também diante destas pressões. E interessante, o sintoma mais comum que nós ouvimos hoje em dia é este, a depressão. Pare um pouquinho aí, põe sua cabeça para funcionar e pense numa pessoa que está com esse problema. Ou da sua família, um conhecido, um parente, um amigo, alguém do serviço. Pense um pouquinho. Você vai encontrar pelo menos um. Eu entendo que Deus, nos amando, Ele se preocupa com os estragos, as consequências desta guerra. Daí a nossa preparação, conhecimentos espirituais, são coisas essenciais. Vem cá, nós temos tentado, com tudo que temos e com tudo que sabemos, diminuir, frear, amenizar e controlar esta doença. Porém, o nível que nós estamos agindo é o farmacêutico, é o hospitalar, ambulatorial e sessões de psiquiatria. Agora, qual é a razão disso? Estamos lutando no intuito de conter estes estragos, amenizar os sintomas e instaurar equilíbrio novamente dentro das pessoas. Enfim, nós temos usado de terapias modernas, remédios controlados, atitudes drásticas até contra este mal. Mas mesmo assim, pouco temos conseguido. No nosso caso, o Brasil, a estatística já meio arcaica, mostra que dos 215 milhões de brasileiros, 40 milhões de brasileiros são depressivos. Essa semana, como eu disse a vocês, na madrugada de domingo passado para segunda, às 5 horas da manhã, Deus disse a mim: semana que vem e a outra você vai ministrar a palavra sobre depressão. Como eu disse, eu sou obediente. Muito bem. Eu falei: Deus, judeu gosta de sinal. Eu já ouvi sua voz, vou obedecer. Mas me deu um sinal. Ele me deu 2. Na terça-feira encontrei com uma pessoa num determinado lugar e fui lá para negociar carro. E ele falou: o senhor lembra de fulano de tal? Eu falei: mais ou menos. Então, ele tem 28 anos de idade. E eu não vou entrar em detalhes, porque vai denegrir a imagem dessa pessoa, mas ele teve lá um problema sério com a esposa, e a esposa não o quer mais. E ele já tentou de tudo, 28 anos de idade. Tentou de tudo, e a esposa decidiu: não quero mais. O que ele fez? Se suicidou. 28 anos de idade. Hoje eu cheguei pela manhã aqui na igreja, um irmão me procurou e disse: pastor, eu tenho uma coisa muito desagradável a contar ao senhor, que fulano de tal, 24 anos de idade, pai de uma criança de 4 aninhos, se enforcou porque é depressivo na sua casa. 28 e 24 anos de idade. Eu pergunto a você que está me ouvindo e vendo: dá para ficar olhando esta estatística e dormir sossegado? Dá? Olha, se verificarmos com mais atenção, o texto declara algo. Eu desejo que você esteja mais ligado do outro lado desta moeda, o físico, o natural. Qual é este outro lado, pastor?
é o lado indicado por Deus. Ele mostra que a nossa luta, ele declara, não é contra a carne, não é contra o sangue. E embora sabemos que lutamos com a doença na carne e com a doença no sangue. E pergunto, será que estas doenças na carne e no sangue não são consequências? Falo disso hoje porque depressão é um desequilíbrio em nossa personalidade, alterando o nosso caráter, ou seja, aquilo que nós somos pelo lado de dentro. Repito, comparando sintomas do corpo, sintomas na vida com a palavra de Deus de Efésios 6, compreendemos que estes indícios que estão em nós, eles ultrapassam o nosso controle. Eu sei que as pessoas, na maioria das vezes, agem assim. Normalmente, nós pensamos que nossas ocorrências, neste estado aqui, que é o natural, são frutos de situações, de momentos, de consequências da sorte ou do azar que você tem na vida. Eu sei, porém, Deus nos adverte que nós estamos lutando com forças, com decisões, com destinos, com implicações que não tem nada a ver com problemas na carne, ou seja, no nosso corpo, e também com doenças no sangue, o nosso destino, a genética, hereditariedade. Existem causas, olhem para mim, decorrências que fogem deste estado, o físico. Se você me desse uma explicação plausível, como pode um rapaz que tem uma criança de 4 anos, de 24 anos de idade, se enforcar na sala da sua casa? Se você tiver uma resposta plausível, eu aceito. E outro de 28. Ah, mas ele tem um problema sério. Quem não tem problema sério para resolver? Eu nem chegou a segunda, eu tenho pelo menos 3 coisas sérias que eu tenho que resolver amanhã. Por causa disso eu vou tirar minha vida? Pois é, muitos têm tirado por causa disso. Aí é que Deus entra com o socorro e entra com o entendimento para aqueles que buscam encontrar razões para certas circunstâncias sem explicação. Outras forças rondam nossas vidas e também todas as nossas coisas. Estas orientações do texto de Efésios existem para o nosso fortalecimento e entendimento. Agora, qual finalidade Deus deixou isto? Para que, sabendo, pudéssemos estabelecer equilíbrio entre estes poderes atuantes em nós. E mais, sem ferir os princípios da palavra que Ele mesmo, Deus, havia pré-ordenado, que as criaturas iriam dominar e sujeitar todas as outras coisas. Todos nós sabemos que qualquer fruto carrega sementes daquilo que ela é. Como é que é, pastor? Todos nós sabemos, e não vai querer você dizer que você não sabe, que todo fruto, ele carrega sementes daquilo que ele é. Pois é, foi exatamente assim que Satanás entrou no lugar onde só havia paz e equilíbrio. Tudo era bom, foi ali que ele entrou. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses 5:23, ele declara abertamente que agora estas 3 partes que formam
o nosso ser, espírito, alma e corpo, estão recebendo, possuem contatos com estes segmentos negativos e destrutivos. Não havia isto. Entrou com o diabo. Ele conseguiu entrar no lugar que só havia equilíbrio, paz. Por isso que tudo era bom. Irmão, esses 3 lugares é o seu espírito, é a sua alma, é o seu corpo. Elas, as 3 partes, estão sendo agora bombardeadas dioturnamente por estas forças. Daí nossa luta, para quê? Para trazê-las, como diz Paulo, intactas para a vinda do Senhor. Mas por favor, não fique empolgado somente. Esta vinda do Senhor não está se referindo, ó crente, ao arrebatamento da igreja, não, a aparição do Senhor Jesus Cristo nos ares. Mas ela está falando da manifestação, da permanência, da estadia, morada do Espírito Santo em nós. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo, casa, moradia de Deus. Essa presença marcante significa residir em nós, manifestar-se em nós, dando condições para que esta preservação, como afirma Paulo, ocorra. Quer dizer, se você não tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você não tem esta preservação, este controle. Como alcançar esta estabilidade? Boa questão, hein? Depois de muitos anos lidando, manuseando, não só com a parte teológica, espiritual e filosófica da questão, também unir a isso a parte prática, ou seja, a vida das pessoas em particular, naqueles momentos decisivos, cruciais, onde conhecer textos, falar, pregar apenas, não resolve. Eu entendi, e acho bom você entender também, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é completo. Ele engloba tudo e uniu nesta estabilidade a área psicológica das pessoas. E ela que domina, controla e emite os sinais. E não importa, eu já falei, se positivo ou negativo. Como que uma pessoa tira sua própria vida? Recebeu sinais negativos de algum jeito e de algum lado. Se mata, tira sua vida. Você não tem valor mesmo, acaba com tudo. E a pessoa vai lá e obedece a voz. Você está entendendo ou começou a entender do que é que eu estou falando e com o que é que eu estou mexendo? Gente, para falar de desequilíbrio, no caso depressão, eu preciso conhecer, e acho bom você ficar ligado, eu preciso conhecer o que foi, qual área, quando começou e de onde tudo isto pode estar vindo. Se somente do natural, o DNA, ou será que existem forças atuantes no nosso espiritual? Eu vou deixar para você responder. Isso indica que além de conhecermos a vontade de Deus, as suas leis, observâncias, precisamos também dominar e vencer, na minha ótica, 3 fatores em nós. O primeiro é o temperamento, o segundo o caráter e o terceiro a personalidade.
Quando você olha nesse ângulo, a melhor coisa a fazer é definir cada uma destas nossas particularidades. Por qual razão? Vou dizer. Eu diria que são capacidades executivas do nosso ser: temperamento, caráter e personalidade. Quem aqui já ouviu falar esta frase? Aquele ali não tem palavra. Você já ouviu? Deixa eu ver quantos já ouviram. Vamos mexer na ferida. Eu informo a vocês todos que a minha única e exclusiva preocupação é com a parte prática e não científica ou analítica da vida de uma pessoa. Eu não estou aqui para ficar acusando você de nada e nem você me acusando de nada. Também não estou aqui para dizer que você é depressivo ou não. Eu já disse, a minha única e exclusiva preocupação é com a parte prática. É ajudar você. Então vamos lá. Temperamento, o que é? É a união de características herdadas. Portanto, elas estão no nosso físico e ativam o nosso consciente e o nosso subconsciente, afetando e alterando todo o nosso proceder. Por aí eu podia parar. Imagine se você não tem controle nisso. Eu já falei que todos possuem a mesma estrutura psíquica, ou seja, você funciona desse jeito, eu e qualquer ser humano na face da terra, desde o Éden, de Adão e Eva. Muito bem. Você diz, ai pastor, eu não quero esse negócio então não. Não tem jeito. Eu diria até você que é bom, sadio, que ele exista, temperamento. Porque é ele que vai nos diferenciar de outras pessoas. Porém, é uma força que, se não estiver controlada, pode proporcionar muitos dissabores. Por isso, é preciso discipliná-lo e controlá-lo. E além disto, há algo muito perigoso no nosso temperamento. Quer saber por quê? Porque ele é inconstante. Por um lado, ele nos dá forças, mas infelizmente, por outro, nos traz fraquezas. E acrescente aí, elas precisam ser tratadas com urgência, as nossas fraquezas. Temperamento, ele é transmitido pelos nossos genes. Daí nosso cuidado. E estamos lutando, aqui que é o problema, com coisas dos outros em nós. Quem entendeu, levanta a mão. O resto não é aleijado não, né? Deixa eu ver se você quer ter braço ainda. Está com preguiça de erguer, irmão? Deixa eu dizer algo a vocês. Fala sério. Com coisas nossas já é uma luta, hein? E às vezes nós estamos perdendo para nós mesmos. Um não consegue deixar de uma mania. Outro não consegue deixar de beber. Outro não consegue deixar de fumar. Outro não consegue deixar de ir em tal lugar. Outro não consegue deixar de ser pão duro. Outro não consegue... Eu vou parar por aqui, tá? Coisa sua você não está aguentando. Agora imagina você está lutando com coisas dos outros em você. Eu acabei de falar que nós estamos lutando com forças, com natureza, com fibras profundas, raízes longas que vêm vindo de outras gerações que nós desconhecemos. Ô pastor, a minha mãe está aqui do meu lado, eu conheço ela muito bem. Amém, Deus te abençoe, que bom. Mas e a sua avó? A minha avó também eu conheci muito bem, mas e a sua tataravó? Aí já não lembro mais, né? Quando eu nasci ela já estava morta. Então pronto, azedou. Quem é ela?
O que ela fazia? Não sei. Tente saber quem foram seus antecessores. Vá buscar saber como que eles viviam, o que eles conquistaram e, acima de tudo, verifique se eles eram pessoas felizes. Você não sabe, pergunta para sua mãe. Sua mãe não sabe, pergunta para a mãe dela. A mãe dela conhece a bisavó, a tataravó. Segundo passo, caráter. Caráter é aquilo que você é. É nele que reside e mora o nosso verdadeiro eu, que é o quê? É o resultado do temperamento natural herdado, enxertado, acrescido pelo comportamento básico da vida, ou seja, as coisas que te acontecem. Na prática, ele aparece em nós, o caráter, através de dois fatores: a paixão e o aprendizado. Biblicamente, isto é denominado de a alma da pessoa. A Bíblia afirma que em Mateus 7, 16, 18, fala que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore, e não pelas folhas, e nem pelos galhos. Agora, interessante que quando você olha para uma árvore, você não vê as raízes dela, 99%. Na verdade, não é preciso você ver. Contudo, você tem que saber que são as raízes que dão forças, estabilidade. Elas são os alicerces do tronco. Por isso que está declarado em Romanos 11, 16, que se a raiz for boa, todo o resto o será. Entendeu o porquê que nós devemos conhecer os nossos ancestrais? Raiz, de onde nós viemos. Você quer ver? Eu vou pegar você agora. Qualquer pessoa aqui, qualquer pessoa que está me vendo em casa, qualquer um tem um sobrenome. Ninguém possui só um nome. Você se chama Manuel de alguma coisa, José de alguma coisa, Wilson de alguma coisa. Ou estou errado? Quer rir um pouco? Uma vez eu fui ler sobre nomes no norte do nosso país, e lá a turma gosta de juntar 3 nomes para fazer um, 2 nomes para fazer um, é o mais comum. 3 nomes, mas tinha um que eu ri muito, você vai rir também. O cara chamava 1, 2, 3 de Oliveira 4. Pode rir, irmão, não é proibido não. Era o nome do cara. Ele tinha um sobrenome. Agora, por que eu estou falando isso? Por que todos possuem um sobrenome? O que é isto? Sua raiz. Quem são ou foram seus pais? O sobrenome é dele. O nome ele colocou, mas o sobrenome é obrigatório ser dele, não pode ser de outro. Por isso que você registra o filho quando ele nasce. Lá está dizendo de onde você veio. Começaram a perceber? Quem são os seus pais? Na prática, nesse ponto, aparece uma questão que eu chamo de crucial. Sabe qual é? Que posso fazer se eu não posso mudar de onde eu vim? Eu não posso, não tenho como mudar minha genética familiar. O que eu devo fazer, pastor? Vamos lá. Então você tem que, pelo menos, você vai precisar se esforçar para melhorar, aperfeiçoar, ou no mínimo, estabelecer um equilíbrio menor ou melhor nestes seus sentimentos e nestas suas atitudes. Eu trouxe aqui um exemplo, vou pedir à câmera agora que fica esperto comigo aí. O que é isso aqui? Um elastiquinho de dinheiro. Ou do que você quiser, né? Então, para você não esquecer, eu falei que na maioria dos casos,
é melhor aguentar os golpes da vida do que contaminar os demais. Olhe para esse elastiquinho aqui, ó. Vou dar uma esticada nele. Tá vendo? Nós também somos esticados às vezes até o limite, mas não podemos arrebentar. Olhem para cá. Isso vai passar, irmão. E você voltará a ser o que você era. Quer um conselho? Comece por aqui. Então vamos lá. O que você tem que fazer? Olhe para mim. Para você não mudar o seu caráter. Fugir de problemas, culpar os outros, esvair-se não é solução. Se existem problemas, eu quero que você saiba. Olhe bem para mim. O problema não é o problema, mas como você reage nestas situações é que é o problema. Isso é crucial. Viver no mínimo a dois já mostra que não somos iguais, somos dois. Isto revela a maior qualidade que deve existir em nós. Você não é igual ao outro. Por que você não aceita o outro? E se ele não aceitasse você? Para ajudar em momentos assim, eu vou dar aqui alguns conselhos. Primeiro, procure conhecer o real tamanho de nossas diferenças. O que falam? Fofocas só irão aumentar e alimentar a distância que existe entre vocês. Eu pergunto, vale a pena continuar assim? Segundo, trabalhe com a verdade, com aquilo que é concreto, o que você é. Isso é concreto. Você é assim. E aquilo que você também possui. Cuidado com sonhos fora da realidade. Vamos dar um exemplo da Bíblia? Eu falei o quê? Trabalhe com a verdade e com aquilo que é concreto, aquilo que você é e aquilo que você possui. Cuidado com seus sonhos fora da realidade. De repente vem só o cavalo. Vamos ver um cara aí, Lúcifer. Quem já ouviu falar desse cara aí? Todo mundo, né? Sabe o que aconteceu com ele? Ele quis ser o que ele não era e ocupar um lugar que não pertencia a ele. Resultado, foi expulso do céu, perdeu tudo que tinha e foi transformado no que ele é hoje. Satanás, anjo das trevas. Viu? Para não acontecer isso, o que tem que acontecer, pastor? Pare com esse negócio. Porque exatamente comigo. Irmão, olhe isso quando você fala assim. Você é fruto de suas escolhas. Uau! Deus não é responsável por seus fracassos, você é. Deus é responsável por sua cura, sua libertação. E para isto é preciso decisão, compreensão e desafios também, porque são eles os desafios que nos tiraram das cavernas. Eu falei sobre paixão. Agora, vem cá. O que é paixão? Vamos lá. Você precisa estar apaixonado por aquilo que você está querendo fazer ou ser. Ninguém vai receber nada sem querer. Oh Deus, me ajude aí. Ter motivação nas coisas passa a ser tudo. Nunca desanime. Em primeiro lugar, você é um ser único. Deus gastou tempo fabricando você. Não tem nenhum no mundo igual a você. Você parou para pensar isso?
Segundo lugar, você é alguém em expansão, em crescimento. E eu vou dizer o porquê que nós perdemos a paixão muitas vezes. Por falta de apoio, aceitação, carinho, uma mão amiga. Aqui é que a igreja entra, porque a igreja nos leva a ter consciência de 3 coisas fundamentais. Primeira, porque Deus te chamou. Atos dos Apóstolos afirma o porquê. Para sermos testemunhas, aquele que viu ou aquele que vê. Por isso Deus te chamou. Isso não é nada teórico, é prática. Você não deve ser cristão porque você deixou de fazer determinadas coisas quando você chegou na igreja e passou a fazer outras determinadas coisas. Por favor, você tem que ser conhecido por aquilo que você está fazendo. Irmão, o que passou, passou. Nós estamos falando de presente e nós estamos falando do futuro. Fecha os olhos e diga assim: derrotado é o meu passado. Tem alguém aqui que vive do passado? Seu bobão, você está no presente. E se você não pensar muito bem no seu presente e não lançar o seu futuro, você nunca vai ter futuro. Prepare o seu futuro, porque quem vai viver nele é você, não eu. Certa vez, um rei medroso queria saber como era estar na frente das batalhas. E o que ele fez? Ele se vestiu como um soldado, como um plebeu, e se enfiou no meio dos seus soldados, se misturou lá e foi para a guerra. E lá no meio da guerra, um inimigo furtivo disse assim quando saiu de casa: eu vou matar alguém hoje, menos o rei, é claro. Mas ele olhou e disse: como aqui só tem soldados, ele escolheu um e atirou mortalmente a sua flecha. E eu pergunto a você: em quem? Exatamente no rei que estava vestido de plebeu. Lição: você é um vencedor, um separado, então não mude a sua roupa, queridinho. Não ande por aí com a cabeça baixa, choramingando como um derrotado. Por quê? Porque não vai dar certo, eu te garanto. A flecha do inimigo vai te pegar, se é que já não pegou. E eu vou finalizar essa reunião de hoje com o meu último item, que é a personalidade. Falei de temperamento, falei do caráter até agora eu vou falar da personalidade. Então vamos definir. Personalidade é aquilo que você é pelo lado de dentro e põe para fora. É o semblante externo de nós mesmos. Contudo, este semblante vai depender muito de quanto nós somos autênticos. Você sabia que muitos têm problemas nesta área e se vendem por dinheiro, posição, ou fazem tudo por dinheiro ou por posição? Continue olhando para mim. Pessoas assim carregam uma etiqueta invisível escrita: o meu preço é tanto. Vamos desanimar? Jamais. Jamais. Segundo aos Coríntios 5,17, que eu disse há pouco sobre Paulo, ele diz que tudo isto que é você pode ser mudado e modificado. Nós precisamos entender o verso. Diz o verso que passou aquilo que era antigo e apareceu aquilo que é novo. Do que Paulo estava falando? Dos nossos pais. Nós herdamos tudo que gera o pecado. Porém, em Cristo,
nós adquirimos esta nova criatura que pelo poder de Deus nos transforma a cada dia na sua imagem e na sua semelhança. Diga amém, bate o pé no chão, dá um grito, cara. Viram? Os dois lados, imagem e semelhança, o lado de dentro e o lado de fora. Irmãos, olhe para mim. Deus, Ele é Deus, e Ele já sabia de tudo isto. Por isso Ele quer modificar o que? O nosso semblante, o interno e também o externo, e não eliminá-los. Por quê? Porque isso somos nós. Isto é o que você é. Por isso que nós precisamos controlar, ajustar melhor, melhorar, transpor. Para quê? Para que vazios, decepções nunca se instalem em nós e que você não se assuste com você mesmo. Pastor, me ajude. Como é que isso acontece? Quando que isso acontece? Quando nós desistimos de lutar para conquistar. Feche os olhos e diga: eu não vou desistir, eu vou lutar com tudo que eu tenho. Nós não podemos, na vida, pular fases, mas também nós temos que vivê-las corretamente, me ouviu? Não se pode errar nesta fase dos 7 aos 13 anos, ou nós teremos uma formação deturpada na nossa personalidade para o resto da vida. Nesse tópico personalidade, olhe para mim, o berço que você veio, criação que você teve, o seu lar, família, condição financeira são aspectos fatais. Olhe para mim. Eu, há muitos anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer uma artista muito famosa na época, e ela é conhecida até hoje. Chama-se Helena Brandão, a Darlene Glória. Artista de novela da Globo, a mais famosa que tinha na época. Ela ganhou prêmios na Alemanha, na França e por aí afora. E ela era muito rica com isto. E eu estava na casa dela em Copacabana, na cobertura, com outro pastor, sentado na sala da casa dela, conversando. E ela olhou, dentre tantas coisas que nós conversamos naquele sábado à noite, ela diz assim, é só você ler a vida dela, o livro dela, tem um livro, conta a vida dela. Eu nunca fui feliz. Uma vez, eu estava num hotel, aquilo não era para acontecer, mas aconteceu, e uma barata passou no quarto. E eu estava tão triste, tão amargurada, que eu vivia uma cara lá fora que não era eu. Eu representava a minha própria vida. Você está me ouvindo, irmão? Você enganar os outros é uma coisa, mas quando você começa a enganar você mesmo, você mesma. E ela viu a barata, ela falou assim, ai, como eu gostaria de ser aquela barata. Vou onde quero, faço o que eu quero, não tenho satisfação para dar para ninguém. Olha só o que ela falou. E ela disse, eu nunca fui feliz. Mas olha o pensamento dela. Portanto, que direito que os outros têm de serem? Pastor, eu fazia com que o dinheiro que eu tinha e a fama, eu respondia para a sociedade, burlando as normas, ofendendo a moral das pessoas e nivelando todos conforme aquilo que eu impunha e vivia. Hoje eu sei que eu vivia totalmente errada. E eu finalizo este momento dizendo o seguinte, agora não é porque você tem paixão de ter ou ser alguma coisa na vida que te dá o direito de possuí-las ou alcançá-las de forma ilícita, manchando a imagem de outro ou destruindo o pertence do outro. Para quê?
para construir o seu. A ciência, ela já concluiu que este procedimento parte de alguém que possui transtorno na sua personalidade. São quadros mentais que caracterizam padrões desajustados de conduta. Nesse ponto, cada um sabe como reage. Você sabe exatamente como você é e como você se porta. Agora, eu finalizo dizendo o seguinte: só existe um remédio para todos estes desequilíbrios: Deus.